E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Vibe e hoje a gente está aqui para reagir ao vídeo Game Shakers, a última esperança da Nickelodeon. Não deu certo. Aqui do canal do 144p. E, mano, faz tempo que eu não vejo esse canal aqui no canal, né? Tipo, eu acho que eu só vi o vídeo dele de Xavier Soul Based. E esse aqui eu quero reagir, mano, porque essa série aqui eu lembro dela. Eu lembro principalmente de jogar os jogos dela, mano. Tipo assim, eu não conheço muitas pessoas que viveram esse bagulho, né? De assistir Game Shakers e de jogar os jogos aqui os jogos do desenho, né? Se bem, desenho é chamado desenho, série que tem pessoa real? Acho que é, né? Enfim, link do vídeo original na descrição, junto das minhas redes sociais, meu servidor do Discord, caso você queira entrar pra gente bater um papo. É isso, bora lá, sem mais enrolação. The zombies are coming. A Nickelodeon, por muito tempo, ela foi conhecida pelos seus sitcoms, né? Kenan e Kel, Drake e Josh, Sitcoms, é isso, não é desenho, é sitcoms. e Carly. E mais uma tonelada desses shows que eram bem famosos entre os anos 2000 e 2010. E por um tempo a Nickelodeon se afastou disso pra fazer aqueles desenhos horríveis que passaram de 2010 pra frente ali, uma era que foi considerada uma das piores da Nickelodeon, se não a pior mesmo, e o resultado dessa época na Nickelodeon foi voltar às raízes do canal, no caso, os sitcoms. Então em 2015 eles lançam Game Shakers, um sucessor espiritual que adicionava certos elementos modernos, adicionava uma certa conexão com o público pelas referências da época, mas principalmente focava em ser mais um sucesso como os de antigamente, né? No caso, como os sitcoms de antigamente. E como esse foi um show que eu assisti na TV na época que passou, eu queria falar hoje da última esperança da Nickelodeon, a volta para as origens do canal, uma tentativa de trazer de volta a relevância que eles tinham ali na TV norte-americana. Game Sim. Shakers é um desenho que se ligava com jogos feitos na vida real, que você poderia... Sim, eu joguei muito, mano. Eu joguei muito esse jogo, mano. Muito mesmo no celular, mano. Joguei muito, mano. Na escola a gente até tinha competição pra quem chegava mais longe nesse joguinho aí. jogar na Play Store mesmo, e contava com um dos principais atores de Kenan e Kel também, e tinha a direção do Dan Schneider, né? A mente por trás da maioria das sitcoms de sucesso que a Nickelodeon já teve. E quando eu vi essa sinopse toda, né, que eu acabei de dar, a única dúvida que ficou na minha mente é, como é que isso poderia dar errado? Como eu disse, a Nickelodeon ela dominou a TV norte-americana com aquelas sitcoms clássicas que todo mundo conhece. No fim, todo mundo já viu alguma dessas sitcoms. Claro que elas são clássicas, né, por causa da Nickelodeon. Se não fosse por eles, quase ninguém Mano, a conheceria edição esse desse tipo cara de é show muito hoje em foda. dia. O grande problema é que a fórmula desses sitcoms ao longo do tempo foram ficando batidos. Você já sabia o que ia acontecer, você já sabia como ia acontecer, e não era a mesma sensação de ter assistido pela primeira vez um Drake e Josh na TV, ou até um Sim. Kenan e Kel. Era aquele gosto amargo na boca de saber que ia ser mais uma cópia, tá ligado? Uma sensação de estar assistindo uma coisa copiada de algo que já existe, que não ia superar o original no fim. E você pode jogar a culpa dessa repetição em quem dirigiu todos esses shows, né? Quem criou essa cascata foi o Dan Schneider. O Dan Schneider foi um grande diretor desse gênero. O cara foi o precursor desse humor pastelão e exagerado nessas sitcoms adolescentes. O precursor de uma linha bem definida que toda história seguia. As pessoas começaram a chamar isso tudo de Schneiderverse, né? Características prontas e copiadas e coladas, como uma É. fórmula do sucesso. Mas esse sucesso, ele não aconteceu sempre, né? A Nickelodeon nessa época, ela tava focando mais nos pré-adolescentes, tentando se relacionar mais com o público que tava já crescendo, graças à fama de canais como MTV mesmo, né? Como se eles estivessem tentando surfar numa onda que tava começando a crescer. Uma teoria do porquê a Nickelodeon tinha tanta sitcom era que o custo comparado com o público convertido, né, entre aspas, era bem positivo. Eles gastavam menos e atraíam mais público, tá ligado? Era uma relação ali de lucro. E o esperado é que desse certo a longo prazo, sendo que eles estavam surfando numa onda que só tava começando. E esse sim foi o caso para a maioria das sitcoms famosas que você provavelmente conhece. Eles realmente acertaram na loteria com shows que são icônicos até hoje. E também são bons, né? Esse é o principal motivo. Não dá pra falar que Drake e Josh e Kenan e Kel é ruim, porque não são. Mas esse não foi o caso de Game Shakers. Eles não surfaram nessa onda. Eles caíram de Caralho, mano. Pior que olhando essa imagem aqui, mano. Porra, é tipo assim, é o estereotipo mesmo do que foi 2015, 2026, mano. Esses filtros aqui de Snapchat, mano. Meu Deus, é bem. É um bagulho que, tipo assim, ficou ultra datado, né, mano? Porra, e não tem tanto tempo assim que esse show foi lançado, né? Tipo, tem uns 10 anos só, mano. Só, né? Só. Mas, mano, já ficou ultra datado, mano. Caraca.
Porra, esse filtro aqui de Snapchat, feião. cara no mar de merda, que foi a pior era da Nickelodeon. Imagina que você tem um canal de TV. Esse canal já teve um sucesso, assim, muito grande. Mas hoje ele só vive de nostalgia e de um único desenho que conseguiu ser minimamente bom ali e minimamente popular com o público. Essa é a Sim. Nickelodeon nos meados de 2010 pra frente. Um canal que sobrevive de nostalgia com Bob Esponja, reprisando toda hora, fazendo novos especiais e sugando até a última gota de leite dessa vaca que já tava seca e que tinha uma mínima audiência. Caralho, mano, eu acho que Bob Esponja, mano, porra, acho que nunca vai morrer, mano. Tipo, o criador já morreu, não sei se vocês sabiam disso, mas o criador de Bob Esponja já morreu. Mas a série continua, inclusive teve filme aí não faz muito tempo, com a Ice Spice fazendo uma música que até virou trend. Mas, porra, mano. Hoje em dia tá até melhor, os episódios de Bob Esponja estão até melhores hoje em dia, mas teve umas temporadas aí, mano, que o bagulho tava crítico, mano, muito podre. Por causa de The Loud E The Loud House, mano, realmente eu assistia também quando era mais novo, né? Até porque esse desenho já tá passando há um bom tempo, né? Mas ele caiu nas graças da internet, isso que salva muito ele, né? Aquele, mano, tem uma fandom aí grande na internet, mano. Inclusive, a maior fanfic aí da história de The Loud House, maior até que a Bíblia, né? Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade. House. Eu literalmente vivi essa época e as duas únicas coisas que passavam era Bob Esponja e The Loud House. Pelo menos as coisas minimamente boas e lembráveis. Já que o resto Sim. era puramente bosta, assim, sintética e muito esquecível. Mas é muito esquecível mesmo. Breadwinners. Nossa, aquele Breadwinners era podre, mano. Podre, podre. Tipo assim, eu vi esse desenho assim quando não tinha nada pra fazer, quando não tinha mais nada pra ver, mas hoje em dia, mano, eu acho que eu não sou capaz de ver essa porra, mano. É podre, mano. Porque é basicamente copiar a forma de The Regular Show, não, isso é em inglês, né? De apenas um show, tá ligado? Aquela forma da dupla, tá ligado? De que todos os desenhos tinham, Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura, tá ligado? É copiar aquela fórmula, tá o ligado? bicho roxo que eu Nossa, mano, isso aqui eu acho que eu vi tipo um episódio e era muito podre mesmo. Nossa. Caralho, não tá dando play por quê? nem lembro o nome, Sanjay Craig. Mano, Sanjay Crab eu gostava, tá ligado? Eu gostava. Talvez é porque eu era uma criança, ou melhor, um pré-adolescente idiota. Era. Mas eu gostava. Hoje em dia eu acho que se pegar pra eu ver eu não vou gostar. O Sanjay Craig eu gostava, não vou mentir não. Mas o melhor, né, que teve nessa época era Harvey Bix, no máximo. Do máximo do máximo. E Harvey Bix nem é um desenho Esse desenho era da hora. Esse desenho era da hora. Tipo assim, eu fiquei muito tempo sem lembrar o nome dele. Mas esse desenho é da hora. Não sei porque que ele acabou. conhecido, tá ligado? Parece que até que o bagulho virou Lost Media. Então, olha essa situação. E nesse contexto, quase todo mundo abandonou a Nickelodeon. Eu não conheci uma alma viva até hoje que assistia esse canal nessa época. Sendo que a Cartoon tava no auge, com o Big Tree ali pocando, né? Uhum. Tinha o de Snacks D, com a Dolly Peixes, Star vs as Forças do Mal, e o Gold, né? Galaxy Wonder. E por que eu tô dando todo esse contexto do canal? Foda. Eu tô falando tudo isso pra mostrar que a Nickelodeon já tava destruída. Só o bagaço, só o pó da rabiola quando lançaram Game Shakers. Então realmente parece que o pretexto por trás de uma nova sitcom, com o estilo das antigas, com um dos atores principais de Kenan e Kel, e a direção do, entre muitas aspas, gênio das sitcoms, entre muitas aspas porque eu não gosto do Dan Schneider. Mas, Quem tipo gosta, né? isso tudo parece Quem gosta. muito um tipo de comeback, tá ligado? Um tipo de tentativa desesperada de apelar pra nostalgia com a sitcom e ao mesmo tempo tentar apelar com um público novo. Mas falando sério, essa época de merda, ela afetou o desenho? Realmente teve um impacto? Então, é meio difícil de explicar. Kenzie e Baby são estudantes normais em Nova York. Um dia o professor delas passa um trabalho, onde elas precisavam fazer uma invenção tecnológica que pudesse ajudar o mundo. Esse trabalho era em dupla e elas acabam fazendo juntas porque todo mundo já tinha escolhido alguém. Chegando na casa da Kenzie, ela mostra, né, uma invenção doida lá, que era um prato que se mexia, evitando a pessoa de comer a comida. Nossa, mas é... Caraca, mano, é bem nos moldes de iCarly, né? Eu nem... nem lembrava disso, mas caraca, mano, é muito... Tipo, até os enquadramentos, mano. Caraca, mano, com poucos segundos já dá pra ver que é muito nos moldes das sitcoms clássicas do Nickelodeon. Que ajuda o mundo, eu não sei, mas essa invenção, ela do nada dá merda. A bateria que ela tava usando era muito forte debaixo do prato, e nisso o bagulho explode. Aí o vô dela vai pro hospital todo quebrado, e voltando pra casa no metrô, a Kenzie mostra um joguinho lá pra Baby, de um narval que mudava de cor. Nisso elas desenvolvem como o trabalho esse jogo, né? E apresentam ele pra turma, um jogo chamado Sky Whale, com a música do Double D, um rapper muito famoso nesse universo. E nisso, algum tempo depois, o jogo já tava nos tops da Play Store, tipo, top 1 da América, com mais de 1 milhão de downloads. Elas ficam, tipo, famosas. Caralho, mano, eu lembro vividamente de ver essa porra, mano. Tipo, essa cena em específico, tá ligado? Eu lembro vividamente.
e a Baby investe do nada todo o dinheiro que eles ganharam numa sede de jogos, a Game Shakers. E aí elas contratam o Hudson também, né? Que serve meio como uma cobaia, um moleque que também estudava com elas. Também é meio foda-se, né? O roteiro também. Duas crianças ficam milionárias do nada com o jogo e gasta fortuna numa série de jogos e tal. Foda-se que é menor de idade, cada os pais, foda-se tudo, né? Também. Isso, em outro lugar do mundo, o Double D tá lá voando com o jatinho dele, né? O cara é rico, famosão. E o filho dele, o Triple D, tá jogando Skyway, né? Enquanto eles voam. E ele fala que o jogo é fodão e tal, e que tem a música do pai dele. Nisso a Double D pergunta, né, quanto dinheiro ele fez com o jogo, já que tinha a música dele. E o jogo era top, tipo assim, top 1 mesmo, né? Igual eu falei, no país, então teria direitos autorais. E aí ele percebe que ele fez $0 com o Skyway. E ele voa, né, pra Nova York e processa as duas na cara dura, dando um prazo de 24 horas pra elas darem o dinheiro ou eles iam vender a Game Shakers. Basicamente tirar tudo delas, né, pra pagar o que elas deviam. Nisso elas ficam um tempo desesperadas, se escondendo até do Double D, mas no último dia que elas podiam pagar, uma pessoa resolve toda essa situação. O Triple D. Ele, como filho de um cara muito famoso, tava toda hora voando de lugar pra lugar. E aquilo, pra ele, era muito chato, né, por algum motivo, assim. E nisso ele queria muito ir pra uma escola normal e ter amigos normais em Nova York. Nisso as coisas se encaixaram, né, ele poderia ficar trabalhando na Game Shakers em Nova York e ao mesmo tempo o Double D poderia ser um sócio da empresa, podendo ganhar mais dinheiro a longo prazo se a empresa desse certo. E assim, fecha, né, o acordo. Double D como sócio, Triple D, né, na equipe, né, do Game Shakers. E essa é a história de origem do Game Shakers, no geral. Como tudo começou mesmo, a empresa. Mas antes de julgar essa origem meio questionável, né, meio esquisita, eu tenho que falar dos personagens, que como já deve ter dado pra perceber mais ou menos, não ajuda muito a melhorar o show, né? Os personagens são meio que estereótipos já usados em vários outros lugares. Então, enquanto eu falo deles, talvez você pense em outro personagem totalmente aleatório, mas que tem a mesma personalidade desses personagens. E isso é com certeza um problema. A Kenzie é uma nerd certinha, muito inteligente, cheia de talentos, manja pra caralho de toda essa criação de games e contribui, né, pra equipe na parte da programação dos jogos. Ela desenvolve algo que mais pra frente se torna outra ideia. No geral, ela só a nerd que no início ninguém gostava, né? A Baby é uma menina bem nova-iorquina, assim. Ela tá acostumada com o caos da cidade, é uma pessoa das ruas, entre aspas, ela é meio radical. Meio não, ela é um pouquinho. Ela é meio mandona também, meio barraqueira, meio quebradora de regras. Ela é meio tudo, ela tá em cima do muro em tudo. Ela é tipo a contraparte ali da nerd, tá ligado? Não sei se dá pra entender, mas eu acho que dá. Ela é meio que uma menina comum de Nova York. Nova York é um caos e as pessoas também. O Hudson é burro que sua porra, ele é lesado, ele é lento, ele é ingênuo, ele é... Caramba, é o famoso loiro burro, né? Não liga pra porra nenhuma, é hiperativo e acha graça em tudo. É meio que um Patrick, assim, do Bob Esponja, na versão humana. Mas é aquele Patrick bobão mesmo, não é aquele Patrick que às vezes tem uma luz de inteligência. Ele sempre tá sendo usado de formas loucas, ele serve de teste pra todos os jogos e serve como alívio cômico na maioria das vezes. Ou pelo quanto ele tá fora da realidade também. Ou pelo quanto ele é burro. Acho que essa é a maioria das vezes, o alívio cômico é nisso, né? O quanto ele é burro. O Trip é um carinha normal. Eu não sei nenhum adjetivo pra falar dele, ele é meio sem sal, sinceramente. Ele é só o Trip. Às vezes ele tenta ser engraçadinho, às vezes ele tem um swag ali, e é isso, ele é só... É um tapa-buraco, né? Double D é um rapper muito excêntrico, maluco, rico, muito famoso, que tem as ideias mais cabulosas, idiotas e ruins da história. E sim, ele é o cara do Kenan Kel. Basicamente, ele é muito doido. Ele tem os sentimentos, assim, mais extremos do mundo, tá ligado? Mais extremos que alguém pode ter. Se o pânico de alguém já é extremo, do Double D é 10 vezes mais. Nossa, se é tá se muito assustando, tipo assim, o rapper sentimento da pessoa se assustando é estereotipado. extremo, o susto do Double D que ele toma é 10 vezes mais. O que não falta é toda cena do Double D fazendo alguma expressão forçada, alguma careta. É aquele tipo de humor pra criancinha mesmo, algo bem forçado, tipo 3 anos de idade pra baixo. Tem uns guarda-costas do Double D, Bunny e Ruffles. Apesar de serem só personagens secundários, eles têm bastante participação. Dá pra falar que eles são do time principal. O Bunny é um careca gigantesco, viciado em comida, bem ingênuo, bem burro também. Ele parece uma criança em muitos momentos. E eu acho que a piada é essa. Um negão desse tem um cérebro de uma criança. O Ruffles, ele é legal. Eu acho o Ruffles legal. Ele é um cara que não consegue falar em outro tom de voz que não seja gritar. Então ele só grita o tempo inteiro. E tipo assim, a parte cômica vem disso, né? Então tem a piada clássica ali do Ruffles que tipo assim, ele precisa falar baixo ou todo mundo tá sussurrando. Ele dá um gritão da porra, assim. É meio engraçado, tá ligado? A história dos episódios não é muito diferente dos personagens, não. É genérico também. No caso, por algum motivo, além, né, do fogo no cu clássico que todo personagem de sitcom tem, algum personagem vai lá e simplesmente faz alguma merda. Nisso a história naturalmente se desenrola com os personagens tentando resolver essa merda. Mas no caso do Game Shakers tem um diferencial, os jogos. Como uma empresa de jogos, né, que faz jogos, obviamente, é óbvio que teria um episódio
episódios deles fazendo jogos. E isso, de certa forma, é interessante para a trama, porque, como eu disse, os jogos, eles realmente, né, existiam na vida real e tinham na Sim. pré-história. Eu lembro de jogar na época Skyway. Eu acho que dá pra jogar até hoje, mas eu não sei. Então, dava aquela sensação de que tudo era mais real, né? Isso realmente, eu acho interessante até hoje essa ideia. É uma ideia que, em alta escala, feita de uma forma melhor, sabe? Pensando à frente, pensando a mais, eu acho que poderia ser Porra, muito então, foda. isso é muito foda, mano. Se tu parar pra pensar bem, mano. Tipo assim, tu assistiu um show, né? Um desenho, uma sitcom. Que, mano, o que acontece lá, tu consegue fazer na vida real também, tá ligado? Isso é muito foda. Tipo, se tem um jogo lá que os caras estão jogando, tu consegue jogar esse jogo na vida real, mano. Isso é muito foda, mano. Tipo assim, isso é muito, muito da hora, mano. Porque, tipo, funcionaria como um sistema mal comparado, né? Assim, parecido. Tipo assim, tem um anime, sei lá, tem um anime, tem um desenho e tal que faz muito sucesso. Os caras lançam um jogo desse anime, desse desenho, tá ligado? Tipo assim, Invencível. Invencível aí ganhou um jogo recentemente, devido ao sucesso da série, tá ligado? Então, tipo assim, é uma ideia que consegue, que funcionaria com base mais ou menos nisso que eu acabei de falar, tá ligado? Tipo assim, se na série e tal, você vê os personagens jogando um jogo lá que parece ser muito foda, se você trazer pra vida real e você puder experimentar esse jogo, porra, muito do caralho, do caralho. E a prova que isso funciona, definitiva, a prova definitiva que isso funciona é que tanto o cara do vídeo quanto eu jogamos essa porra desse jogo que mostra na série, tá ligado? E eu gostava demais. Porra, então, mano, da Tipo, uma hora. experiência interativa muito foda. Já que, pô, você vê no desenho os caras desenvolvendo o jogo, jogando o jogo, tá ligado? E, tipo, você poder jogar ele Sim. quando o E, episódio mano, acaba. e olhando hoje em dia, esse jogo nem é nada demais. É um jogo ultra simples. Tipo assim, eu acho que ele ficou muito popular porque ele é um pouco quase que da fórmula do Flappy Bird, tá ligado? De ganhar uma pontuação maior e tal, mesmo que seja uma ideia simples de competir ali com seu amigo, quem faz a pontuação maior e pá. E pô, tem os itens que dão uma variedade de gameplay, as skins e pá. É Pô, muito foda. Então tem uma parcela dos episódios que são eles trabalhando nas ideias nos jogos. E é interessante, mas não muda aquela linha de história. Sempre eles resolvendo alguma merda aleatória e bem idiota. Mas diferencia esse negócio dos jogos. E agora, com um contexto geral sobre Game Shakers, você acha que a era de bosta que a Nickelodeon entrou afetou o desenho? Comparando ele com outros sitcoms, com a história desses outros sitcoms e como eles eram construídos? Comparando tudo isso, você acha que essa marca profunda na história da Nickelodeon afetou o desenho? É óbvio que sim. Igual todos os outros desenhos dessa época, Game Shakers traz essas características de um show muito imbecil, mesmo para a faixa de idade do show, muito forçado, às vezes meio escatológico. Mesmo mudando o estilo de conteúdo, eles não conseguiram mudar a mentalidade na criação do show. Eles meio que continuaram com esse pensamento de que tinha que ser muito imbecil, escatológico sim. e forçado para dar certo. Isso de certa forma me irrita porque trata o espectador como uma pessoa extremamente burra, apesar que o espectador é realmente uma criança. E você não vai dizer que É, uma criança é extremamente inteligente, mas pô, não é tão burra assim também. Game Shakers chega a ser vergonhoso, tá ligado? É um estado de vergonha, não é aquela vergonha boa de The Office, é uma vergonha realmente, é vergonhoso, tá ligado? Não é aquele bagulho que mesmo sendo infantil, de certa forma consegue ser da hora. Claro. é. E tipo assim, mano, os caras tinham que ter apelado pra mais público, mano. Tipo assim, se essa parada fosse com um foco talvez em público pré-adolescente, adolescente, talvez teria dado um pouco mais certo, tá ligado? Porque, mano, restringir muito o tipo de humor e tal, pra só a criancinha mesmo, assim, conseguir dar risada, mano, é foda, mano. É uma sacada que muitas vezes não dá certo, mano, sabe? Tipo assim, o Jovens Titãs em ação, né? Mano, eu acho aquele desenho horrível, mas aquele desenho é um sucesso absoluto. Tanto que a Cartoon Network até hoje reprisa aquela porra o dia inteiro, mano. Porque muita criançada gosta daquilo, mas poderia ser que tivesse dado muito errado. Que, tipo assim, o pessoal tivesse ficado preso mais naquele Jovens Titãs clássico, né? Que é uma pegada mais séria de ação. E não tivesse curtido esse novo desenho, tá ligado? E tem, sei lá, mano, aquela parada que, tipo assim, muitas crianças assistem os desenhos às vezes, né? Principalmente nessa época, com os pais do lado, né? Então, porra, tu fazer um desenho ali que os pais também não conseguem assistir, mano, é foda, tá ligado? É foda, mano. Tipo, até Bluey, mano, aquele desenho do cachorrinho, né? É muito. Tipo, até um adulto assistindo aquela porra consegue aproveitar de alguma forma, mano. Mesmo que seja um desenho com foco infantil.
tá ligado? Porque tem lições, tipo, o que eu quero dizer na realidade é um desenho que agrega alguma coisa no fundo, tá ligado? Pode ter o seu humor bobinho, pode ter as suas besteiras e tal, é um desenho infantil, é feito pra isso, mas que no final do episódio conte com alguma mensagem ou que agregue na vida da pessoa, né, que tá assistindo. Sabe? Não é só tipo, vamos fazer merda por fazer merda e no final vai ficar tudo bem, sabe? Pencil é da hora até hoje, ok? Caio é da hora até hoje, Bob Esponja é da hora até hoje. E tipo assim, todos esses são desenhos infantis, desenhos feitos pra crianças, tá ligado? E tipo, todos são bons. A diferença é que é bem feito, esses três, né, que eu falei, e Game Shakers é mal feito. Essa é a diferença. Mas mesmo com todo esse fardo nas costas, Game Shakers talvez consiga fazer algo bem. Uma coisa que é importante demais pra toda obra artística, algo que diferencia o show dos milhares que tem por aí afora, tá ligado? Tanto dentro quanto fora do canal. A estética, né? Uma das coisas mais importantes aí. A estética é uma coisa essencial, igual eu disse, é essencial para qualquer pedaço de arte. Ser memorável em um mar vasto de infinitas coisas, infinitas mídias que existem, chega perto de ser um dos elementos mais importantes para a arte ter sucesso. Olha o tanto de desenho adulto aí que tem o exato mesmo traço. Você se perde por causa Sim. disso. Você não lembra nem qual foi o que você assistiu. Dá uma sensação de que você tá vendo a mesma coisa várias e várias vezes. Tudo isso por causa da mesma estética e o mesmo traço. Agora é completamente Sim, porra, diferente quando a Netflix, puta que pariu, mano. Eu não sei quem que foi que teve essa ideia de gênio, mas a Netflix, mano, começou a comprar desenfreadamente um monte de desenho adulto, tudo igual, mano, que apela só pra piada de violência e sexo, mano. Puta que pariu, mano. Só desenho merda, só míssil soviético atrás de míssil soviético. você vê algo original, quando você tem uma obra de arte original. Tipo Midnight Gospel, vai como um exemplo, já que eu já tava falando desse gênero, né, de desenhos adultos. No catálogo da Netflix, pelo menos no gênero desses desenhos para pessoas mais velhas, ele é o mais diferente, de conteúdo Sim. também, mas Inclusive principalmente é muito bom, tá ligado? Justamente, ele é diferente, muito bom. Até hoje eu fico puto que os caras cancelou esse desenho. de estética. Não é a mesma merda ali de F is for Family, Big Mouth. Pô, F is for Family é da hora. É da hora, tá ligado? Aí eu não achei um bom exemplo. Big Mouth é um bom exemplo. É uma merda, é uma desgraça. Não sei como é que eu aguentei assistir 2 temporadas disso. Thriller Park Entendo, mas tem piores. Tem piores do que Trailer Park Boys. Tem piores. Boys, Midnight Gospel se destaca no meio de todos esses, pela qualidade, pela estética, mas principalmente por ser diferente ali na estética, tá ligado? Dá pra entender o que eu tô falando. É justamente isso o que falta no visual de Game Shakers, mas não no conteúdo que ele traz. É meio difícil de explicar, mas de certa forma, Game Shakers sim se diferencia. Acompanhe o pensamento. O visual de Game Shakers não passa nada mais do que só uma sitcom bobinha de crianças jogando jogos. É isso que passa o visual. Não se diferencia muito de Harry Danger, nem de The Thundermans, né? São diferenças bem minúsculas que você percebe assistindo. Inclusive, Henry Danger foi um que fez sucesso, né? Posso estar errado, mas acho que fez sucesso. E o outro lá também, o Thunder. Como é que é o nome do bagulho? De Harry Danger, nem de The Thundermans, né? São Thundermans. Esses dois fizeram sucesso, mano. Eu acho que fizeram sucesso. Tá ligado? Até hoje são bem lembrados. Eu vejo a galera comentando sobre esses dois. diferenças bem minúsculas que você percebe assistindo cada um dos shows. Mas fala a verdade, sem ver nenhum dos três, comparando lado a lado, eles não parecem exata mesma coisa? São só sitcoms com skins diferentes, dois de super-herói e um mais diferentinho ali de criação de jogos? Mas isso, pelo menos pensando nessa ótica, é só na casca de Game Shakers. Mas calma aí que vocês já vão entender. O conteúdo de Game Shakers é uma mescla de coisas. Coisas da época em que foi lançado, isso é bem óbvio, né? Toda arte aí feita, ela tem características, né, da época que foi lançada, não tem segredo. Mas Sim. o pulo do gato aí é que eles fizeram escolhas interessantes na hora de caracterizar tudo no show. A roupa dos personagens meio que segue esse sentimento nostálgico de fotos ali de 2013 pra frente, com esse segmento que foi crescendo do hype beast, né, do swag naquela época, que era usar essas roupas doidas de marca de luxo, bem chamativas, essas correntes gigantes de ouro, meio que o estilo que você vê, por exemplo, no Double D. Isso que eu tô querendo dizer, eles entenderam de certa forma as tendências de rua, digamos assim, né, tendências de rua de tipo, o povão mesmo, né, o que o povo tava compartilhando ali, o que tava rolando na cena da internet, e colocaram dentro do show. As músicas de fundo, por exemplo, não dá pra imaginar vendo sem o som, mas são uns beats de trap 2016 bizarro, tá ligado? Bizarro mesmo, é tipo uns types Zaytoven clássico, que você vê, tipo os vídeos antigão do Zaytoven cozinhando ali no estúdio, é tipo esse tipo de
de beat. É uns roll louco no beat, uns hi-hat bocana, aqueles beats que o Tiff Keef meio que popularizou, né, cheio de roll, meio que o glow clássico, né? É literal uns beats nostálgico de trap e Young Thug 2015, 2016. É a mesma vibe. Na verdade, é a mesma coisa. A vibe de Game Shakers também me lembra essa época meio nostálgica, meio que o sentimento que Harry Danger traz em certas pessoas com certas fotos ali, tá ligado? Tipo, meio que a sensação da série do Flash, tá ligado? É uma estética difícil de explicar, mas, por exemplo, me traz nostalgia. Eu acho que Game Shakers traz tudo isso de uma forma boa. Parece que eles entenderam de certa forma, não totalmente, né, mas entenderam o cenário da época e desenvolveram um espaço, né, que transmite e reflete tudo que essa época foi. Igual uma cápsula do tempo, meio que igual Downtown faz. Mas isso é suficiente pra você falar que o show é pelo menos ok? Não. E mesmo a estética sendo um ponto bom, ela também tem um lado ruim. Game Shakers é mais um produto sem alma. Parece mais uma cópia de algo que um dia foi original. Uma tentativa desesperada de trazer de volta a nostalgia e tentar ainda com um novo público. É a Nickelodeon atirando pra todo lado pra ver se acerta alguém. É aquele discurso clássico, e já muito batido, de que tudo feito pra criança não passa de marketing disfarçado. E querendo ou não, Game Shakers realmente parece isso. Ele parece só uma desculpa para fazer um marketing com jogos que a Nickelodeon já tava lançando na Play Store e meio que de uma forma que eles pudessem monetizar um produto que já existia, que no caso é o jogo, e ainda assim ganhar mais audiência a longo prazo com Game Shakers. As características do show são recicladas das sitcoms antigas, tá ligado? Os personagens são reciclados das sitcoms antigas. As histórias são recicladas das sitcoms antigas. O que é original nesse show? Só a época que ele foi lançado, tá ligado? E isso não é necessariamente bom, já que Game Shakers mais parece abusado que tava em alta na época pra apelar mais ainda pra um público que poderia ser uma nova audiência pro show e pro jogo, do que realmente retratar a época de uma forma meio nostálgica e feita com respeito. Parece que eles só extraem todo o leite de uma vaca que já tava seca há tempo, tá ligado? E misturam com leite meio sintético e novo pra dizer que tá algo de novo, porque no caso seriam essas novas Caraca, características da época. mano, E a comparação foda que o cara fez aqui, mas entendo totalmente. vaca magra, né, que já tava ali seca, coitado, é as antigas sitcoms. É a porra de um Kenan e Kel com um pano por cima pra falar que tem algo de diferente. Game Shakers é simplesmente ruim. Apela pra todos os lados e não consegue ser bom em nenhum deles. Me parece mais uma atitude desrespeitosa e gananciosa do que a tentativa de realmente fazer um showzinho ali legal pras pessoas assistirem. Fazer um showzinho ali de coração. E com tudo isso dito, a minha experiência passada assistindo, né, Game Shakers e recente também assistindo de novo pra fazer o vídeo, valeram a pena? No fim, falando aqui bem sinceramente, a minha experiência com Game Shakers, ela quando eu era criança, foi boa de qualquer jeito. Eu lembro de coisas que são nostálgicas pra mim até hoje, aquele episódio do Double D que ele faz a lavagem lá de orelha, que a Kenzie quase mata o cara com uma torta de pêssego. São episódios nostálgicos pra mim, são coisas nostálgicas, mas principalmente reassistindo e juntando com as minhas memórias do passado, eu gostava porque eu era muito novo. Sinceramente, Game Shakers é ruim, é forçado, é um produto sintético, ele é tudo o que eu já disse, mas principalmente é desrespeitoso. Parece uma tentativa, tipo assim, muito extrema da Nickelodeon tentar fazer algo novo, algo bom. E eles desperdiçam uma ideia boa, né? Que é a ideia dos jogos, dos aplicativos ali. E eles fazem um bagulho que é muito forçado, mano. Eu acho que é desrespeitoso pra um cara que viveu, tipo, cresceu, né? No geral, assistindo Drake e Josh, Kenan e Kel, Cory na Casa Branca, as visões de Raven. O cara que cresceu assistindo esse tipo de show, ele vai ver esse novo Game Shakers e vai pensar, pô, será que é legalzinho? Será que voltou a essência? Será que, por ser mais moderno, talvez seja melhor? E, mano, ele vai se deparar com um show totalmente imbecil. É imbecilidade total. Nem criança gosta disso, sinceramente, tá ligado? Apesar das crianças terem ficado mais burras hoje em dia, né? Eu não sei se é um estudo comprovado, mas na minha opinião é, pelo que eu vejo aí. E no geral, Game Shakers é o puro suco do que eu odeio. É a arte comercial. É o fazer por fazer e principalmente o fazer por dinheiro. Fazer um sistema aí, né? Uma forma de acertar dois coelhos com uma cajadada só, um tipo de esquema. Eu acho que um tiro no pé da Nickelodeon, não trouxe o canal de volta ativa, a Nickelodeon tá morta, Cartoon tá morta também, mas Cartoon fez história. Então, sei lá. Não, mano, os canais de televisão tá morto porque a televisão morreu, né? Sabe? Tipo assim, não morreu totalmente ainda. Eu acho que o pessoal tem uma visão de que a televisão vai morrer ano que vem, mas não, mano. Tipo assim, a televisão ainda vai durar bastante, tá ligado? Eu acredito que daqui a uma década ainda vai ter televisão, pra vocês terem noção, tá ligado? Principalmente porque ainda tem muitas gerações que não consomem internet como a gente pensa, tá ligado? Eu conheço muita gente mesmo, gente mais velha, que, tipo assim, assiste televisão como o único meio de entretenimento,
tá ligado? Tem celular com rede social e tal, mas ainda foca muito na televisão, tipo assim, espera todo sábado, todo domingo pra ver aquele programa exclusivo da Globo, da Record, tá ligado? Então a televisão não vai morrer, tipo, a televisão morreu para gerações mais novas, tá ligado? Por isso que os canais com programação mais jovem são os mais afetados, tá ligado? Tanto a MTV, os canais de desenho, principalmente, porque essa galera jovem não tá mais na televisão, tá na internet hoje em dia, mano. Tá no TikTok, sabe? Então, é isso, mano. Querendo ou não, acabou, mano. Morreu. Morreu. E eles estão se adaptando, tá ligado? Tanto que hoje em dia os desenhos não estão saindo só mais nos canais. Ou às vezes não estão nem saindo nos canais, estão saindo só no serviço de streaming. HBO Max, tá ligado? Então, é foda, mano. Paramount, né? É Netflix. É foda, mano. Mas é o futuro, mano. É o futuro. É assim que as coisas são. Tá ligado? Eu E, digo. tipo, vai ser até engraçado, mano, que nós da geração Z, né, que estamos começando a ter filha agora, né? Tipo assim, quando os nossos filhos forem maiores, né, quando eles tiverem, tipo, uns 10 anos, uns 10 uns 13 anos assim, mano. Tipo, eles com certeza não vão assistir televisão, ou pelo menos vai ser muito raro eles assistirem televisão, e você vai poder contar pra eles, tipo, eu lembro de quando eu tinha sua idade assistir televisão, ligar a televisão de manhã cedo, no dia que não tinha escola pra ir assistir meu desenho na televisão, que não tinha como voltar atrás ou selecionar o episódio que eu queria. Sabe? Vai ser uma experiência doida, mano. Que, pô, não valeu a pena assistir. Na verdade, tudo vale a pena assistir, né? Mas, no geral, não é bom. Se você for assistir, entra com essa mentalidade. Não é bom. Assista pela nostalgia, se você assistiu quando era criança igual eu, e tenta se divertir com Game Shakers. Eu não consegui, e o vídeo foi esse. Queria fazer um vídeo sobre isso, só porque é nostálgico, tá ligado? Eu não ia só pegar um bagulho que eu não conhecia antes e tacar hate Sim, é aleatório, porque eu loucura, achei esse um loucura. conteúdo meio raso, é meio vazio. Eu só fiz esse vídeo porque literalmente fez parte, tá ligado? Tipo, era uma memória guardada na minha cabeça que quando eu revi esse show aleatoriamente, scrollando lá, eu falei, não, eu tenho que reassistir essa merda. E aí eu fui lá e assisti. Então, é isso, né? Nota final aí, um 3 de 10. Tamo junto a todo mundo que ficou aqui. Muito obrigado aí. E até o próximo vídeo aí. É isso. É isso, mano. Ótimo vídeo, ótimo vídeo. Como o cara falou, mano, tipo assim, ele só quis fazer o vídeo porque era nostálgico pra ele, e eu também só quis assistir esse vídeo porque é nostálgico pra mim e eu não vi ninguém mesmo no Brasil falando sobre esse show, tá ligado? Primeira vez que eu vejo alguém comentando. Mas é isso, rapaziada. Vocês assistiram? Se não, o que vocês acharam, né? Tem alguma nostalgia disso aqui também? Deixa aí nos comentários, mano. E lembrando que o link do vídeo original tá na descrição pra vocês irem lá dar uma moral pro canal, deixar o like. Junto das minhas redes sociais, que também estão na descrição, e meu servidor do Discord. E é isso, mano. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve e até o vídeo de amanhã. Tamo junto.